Muito bem, estamos de volta aqui, nossa segunda parte da aula, agora especificamente abordando os princípios constitucionais dessa ordem econômica, conforme mostrado ali no fim da primeira parte ou da aula anterior. Nós então vamos estruturar essa nossa aula dos princípios segundo os 3 primeiros princípios fundamentais. Então, se a ordem econômica na Constituição ela possui 3 bases fundamentais, são esses 3 princípios aqui. A soberania nacional. Então, esse é o princípio fundamental. Não há que se dizer em qualquer e mínima ordem econômica sem um Estado soberano e independente. Então, não há como você dar essa soberania, não tem como você dar essa independência e o estabelecimento dessas bases fundamentais sem um Estado soberano. Então, e o que viria a ser um Estado soberano? Então, o Estado soberano é aquele que não se submete a nenhuma autoridade, né, externa ou interna. Então, não há nada no mundo que seja mais soberano que o próprio Estado brasileiro. Ah, professor, a ONU, ela tem uma soberania face ao Brasil? Não. Se o Estado brasileiro não quiser seguir uma determinação da ONU, ele não está obrigado. Obviamente que ele pode sofrer inúmeras reprimendas no âmbito do direito internacional, retaliações comerciais, bloqueios comerciais, enfim, uma série de sanções previstas pelo direito internacional em que forçaria o Estado brasileiro, de certa maneira, a cumprir para evitar outros problemas. Mas, no grosso modo, a soberania em si, ela impede o Brasil de atender qualquer outra determinação que venha, eventualmente, afrontar a sua própria Constituição ou as suas próprias diretrizes básicas e fundantes. Então, eu quero que vocês entendam, portanto, que a soberania, dentre todos os princípios constitucionais, ela acaba sendo o mais importante e fundamental. Porque não há que se dizer, não há que se falar em direito à vida, não há que se falar em direito à propriedade privada, a dignidade da pessoa humana, a liberdade de iniciativa, liberdade de concorrência, direito de imprensa, sem um Estado soberano e independente, tá? Que consiga dar vazão e eficácia às normas constitucionais. Então, por isso que ele é o primeiro desses princípios constitucionais, em especial da ordem econômica, até por isso aqui previsto no seu inciso 1º do artigo 170, que além de ser o principal fundamento aqui descrito no artigo 1º, né, da própria Constituição, então a soberania nacional, artigo 1º, ele também é tido como que a base fundamental que dá vazão, que enseja essa proteção para os demais princípios subsequentes. Então, bastante atenção aqui acerca da relevância e importância desse princípio constitucional para a sobrevivência e existência do restante do sistema. Tá? Muito bem, então, destacar que ele é esse fundamento da República, conforme eu mostrei para vocês aqui. Né? Então, a República Federativa do Brasil, então, formada por essa união entre os estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se um Estado democrático de direito e que tem como fundamento, já de início, como primeiro deles, a soberania. Tá? Muito bem. Importante também dizer que, por mais que o Brasil ele tenha essa absoluta independência frente a qualquer outro organismo ou ordem internacional ou Estado internacional, a própria Constituição ela ressalva e ressalta a importância dessa integração mediante as relações internacionais. Então, o que ela quer dizer? Embora você seja um Estado soberano, independente, que não necessariamente esteja obrigado a se curvar às determinações internacionais, você necessariamente precisa dessas relações internacionais, já que o
comércio, a economia mundial, ela funciona como uma engrenagem. Então, você não é plenamente independente e autossuficiente em todos os cenários econômicos. Então, você precisa, talvez, de algo que os Estados Unidos tenha, que a China tenha, né, que Portugal tenha. Então, essa engrenagem, ela acaba vinculando os estados, e a própria Constituição chamou atenção para isso. Olha, você é absolutamente soberano, você não precisa necessariamente se curvar a nada, caso você não queira, mas você tem que ter como fator relevante essa relação mediante outros estados. Né? Então, o Brasil ele precisa de outros estados para também sobreviver e também para concretizar a própria Constituição e as demais normas, princípios e regras previstas. Né? Então, o artigo 4º ele vem bem dizer esses outros princípios e ordens subsequentes. Então, a República Federativa do Brasil, ela rege-se nas suas relações internacionais também por esses princípios. Então, mais uma vez aqui, ela ressalta desde o início essa independência nacional. Então, que o Brasil ele venha a dar importância para aqueles acordos e relações que deem também relevância para fatores que a Constituição entende como fundamentais. Então, a prevalência dos direitos humanos, a igualdade entre os estados, a paz, a solução pacífica dos conflitos. Então, pontos que são também tidos como absolutamente fundamentais e como um dos fundamentos da República Federativa Brasileira, que é a cidadania e a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho. Então, você vê que de 5 fundamentos fundamentais da Constituição, além da soberania, a presença de valores e fundamentos que estão relacionados à existência digna do ser humano são aqui ou que tomam conta basicamente de 3/5 desses fundamentos. Então, o que a Constituição e o Constituinte, na sua visão histórica, ele quis com isso? Que o ser humano, ele sim, fosse e que seja o centro de atuação do Estado brasileiro. Então, isso diz muita coisa. Então, os atos estatais, embora presentes nessa soberania, eles estão voltados pelo povo para o povo. Então, esse é o grande foco, é o grande direcionamento da Constituição e das suas normas. Voltar e garantir essa dignidade do homem, essa garantia de cidadania, estabelecer esses valores sociais do trabalho. Então, isso e da livre iniciativa são pontos fundamentais. Né? São os fundamentos que a Constituição ela vai defender e o Estado, por obrigação, conforme estabelecido no artigo 37, na estrita legalidade administrativa, o Estado ele só pode atuar mediante essa lei anterior expressa que dê a ele competência. Então, ele tem essa obrigação, sim, de garantir esses fundamentos, porque a ordem jurídica constitucional estabelece isso e quis isso. Tá? Então, essas seriam as observações relacionadas a esse primeiro princípio e fundamento estruturante da nossa ordem econômica. O outro princípio fundamental é o princípio da livre iniciativa, ou também liberdade de iniciativa econômica. Então, nós podemos já observar que a livre iniciativa, além de ser um princípio relevantíssimo da ordem econômica, também é um fundamento da República. Então, isso aqui diz muita coisa. Então, nessa hierarquia de importância e relevância das normas, a livre iniciativa é um dos fundamentos da República. Então, o Estado, basicamente, acima de tudo, além de garantir a cidadania, a soberania e a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, ele também tem que garantir a livre iniciativa. Então, o empresário ele não pode ter essa intromissão do Estado, já que a livre iniciativa em si, ela tem como conceito o fato de que você pode desenvolver qualquer atividade econômica sem demandar de uma autorização específica do Estado, salvo em casos restritos e específicos pela lei. Então, isso aqui está no artigo 170, parágrafo único. Então,
é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Então, isso aqui é o complemento. Se eu quiser abrir, por exemplo, um bar amanhã, eu posso? Posso. Se eu quiser, no dia subsequente, seguinte, abrir uma conveniência, eu posso? Posso. Ah, professor, daqui 4 dias eu quero montar uma loja de roupas. Então, você pode. Obviamente que essa liberdade, como todas as liberdades previstas na Constituição, não são liberdades irrestritas. Você precisa cumprir e atender algumas regras básicas, mínimas, né, de convivência. Então, por exemplo, o artigo 104 do Código Civil, ele vai estabelecer o quê? Que você, se pretende uma atividade econômica, como num contrato, você necessariamente precisa seguir aquelas normas da escada pontiana, estão previstas aqui no artigo 104 do Código Civil. Então, você necessariamente precisa ser uma parte capaz, o seu objeto precisa ser lícito, possível, determinado ou determinável, e é necessariamente obrigatório que você atenda uma forma prescrita, prevista e não proibida pela lei. Então, isso aqui é relevantíssimo. Quer dizer, você pode abrir um comércio baseado na livre iniciativa de compra e venda de maconha? Não, porque o seu objeto é ilícito. Então, violaria aqui a licitude prevista minimamente pelo artigo 104. Então, esses são alguns pontos mínimos que você, como empresário ou como exercente dessa liberdade de iniciativa, deve seguir. A liberdade, como mais uma vez vou ressaltar, ela não é absoluta. Então, você necessariamente precisa seguir algumas regras, algumas diretrizes mínimas e básicas. Tá? Então, isso significa a livre iniciativa. E algumas agora observações relacionadas à origem dessa livre iniciativa. Então, segundo a doutrina, a primeira manifestação dessa livre iniciativa se deu na França. Então, na edição dessa lei de 2 de março de 1791, também conhecida como Decret d'Allard, que ela estabeleceu o seguinte: olha, antes dessa data, na França, se estabeleciam as corporações de ofício. Então, o comércio ele não era livre, ele era um comércio cooperativo, então era basicamente um monopólio. Você não podia livremente estabelecer o comércio que você bem entendesse. Então, você estava sim vinculado a esse monopólio, obviamente de alguns burgueses, de alguns corporativos. E necessariamente você não tinha essa liberdade. E esse decreto francês, ele acabou retirando esses monopólios e deu à população essa ampla liberdade de desenvolver qualquer atividade econômica ou profissão, arte ou ofício, sem essa intervenção, seja do Estado, seja dessas corporações de ofício. Tá? E aí essa ideia também aqui, muito difundida na doutrina, e isso representa aqui esse princípio da livre iniciativa, do laissez-faire, laissez-passer, que é justamente o que? Essa liberdade de você fazer e de você circular. Deixe-se fazer, deixe-se circular. Então, é livre a realização de qualquer atividade e é livre essa circulação econômica do negócio que você pratica, da profissão que você exerce ou da arte e ofício que você emprega. Tá? Então, isso aqui é importante porque é uma base teórica e os historiadores e doutrinadores eles acabam reputando como a origem dessa livre iniciativa esse decreto francês. Tá? Muito bem. Então, aqui, em sequência, eu vou destacar que como um princípio constitucional, a livre iniciativa ela não é absoluta. Então, por exemplo, aqui nessa ação direta de inconstitucionalidade, número 1950, que tramitou no Supremo Tribunal Federal, ela justamente veio dizer o seguinte: olha, entre a livre iniciativa e o direito à educação e à cultura, eu declaro constitucional a minha entrada. Isso aqui já tem muito tempo,
é bastante antigo, mas na época que ela veio à tona, meia entrada, ela gerou muita discussão, porque seria uma afronta à livre iniciativa. Então, é o Estado querendo se intrometer no preço que você pratica no seu produto ou no seu serviço. Então, isso acabou chegando no Supremo Tribunal Federal e aqui claramente está presente o conflito entre dois princípios. De um lado, a livre iniciativa e de outro, o direito à educação, cultura e ao desporto. E aí o Supremo, pela técnica desse pós-positivismo, quando dois princípios constitucionais eles se colidem, então algumas técnicas pela doutrina especial de Robert Alexy e Ronald Dworkin, eles estabelecem que existem técnicas para você resolver esse problema. E o nome dessa técnica é técnica da ponderação desses princípios. Então, nesse caso concreto aqui, o que vai preponderar? Será que vai ser a livre iniciativa, declarando inconstitucional a minha entrada? Ou será o direito à educação, cultura e ao desporto, reputando como constitucional a minha entrada? E nesse julgamento, o que prevaleceu foi o direito à educação, cultura e ao desporto, declarando o Supremo constitucional, essa lei paulista que foi a primeira a consagrar aqui a meia entrada. E é importante nós mencionarmos essa observação, que nos dias de hoje é algo bastante comum, e isso deu certo, acabou vigorando, e para mais de uma década nós temos a meia entrada como um ponto, sim, que estimula a cultura, o desporto, e os próprios empresários, eles acabaram enxergando o potencial disso. Então você pode até ganhar um pouco menos com a meia entrada, mas você facilita a circulação, mais pessoas vão acabar consumindo do seu serviço. Então isso acabou sendo um exemplo bastante interessante aí para essa situação. Uma outra visão não absoluta da livre iniciativa está presente aqui nesse recurso extraordinário número 349.686, um processo originário do estado de Pernambuco, e que basicamente o Supremo ele proibiu a comercialização de gás liquefeito, gasolina e álcool por alguns serviços que levavam esses combustíveis para fazendas ou localidades em que existiam tratores de difícil locomoção e transporte, então grandes máquinas que não poderiam se deslocar até um posto de combustível para ter o seu abastecimento, elas se beneficiavam desse serviço, desses TRRs, que são os transportadores e vendedores retalhistas de combustíveis, em que eles levavam o combustível até essas máquinas. E aí o Supremo vai dizer o seguinte nessa decisão: olha, eu não estou impedindo aqui a atividade desse tipo de serviço ou desses transportadores. O que eu não quero é que eles se desvirtuem dessas funções, até como base, utilizando como base aqui, novamente, essa ponderação entre livre iniciativa e o poder de polícia. Ele vai dizer, olha, não é aqui, a grande maioria dessas máquinas não usa o gás liquefeito, nem a gasolina, nem o álcool, mas sim o óleo diesel ou a querosene. Então, para esses materiais, o comércio está liberado por esses tipos de empresas, mas para outros não. E aí o objetivo foi justamente o que? Combater o comércio clandestino. Então essas empresas elas estavam usando dessa sua permissão, né, de comercializar o óleo diesel e a querosene, estavam se desvirtuando das suas funções e atuando também na clandestinidade, negociando outros materiais como gasolina e álcool. Então aqui é outro exemplo desse valor não absoluto da livre iniciativa. Tá? Muito bem. Livre concorrência. Então aqui nós chegamos ao terceiro e último princípio base, fundamental da ordem econômica. Então, relembrando, são três: soberania nacional, livre iniciativa e a liberdade de concorrência. Então esses são os principais princípios da ordem econômica. É o tripé que forma a estrutura fundamental da ordem econômica pela Constituição Federal. Então, o que vem a ser a livre concorrência? A livre concorrência ela nada mais é
do que uma complementação à essência do que é a livre iniciativa. E aqui eu sempre costumo trazer que a livre concorrência ela é a liberdade em si, né? Ou seja, a sua livre iniciativa ela vai até onde vai a livre iniciativa do outro. Então, você é livre para fazer o que bem entender na sua propriedade? Não. Então, essa é a essência de liberdades. A sua liberdade vai até onde vai a liberdade do outro. Isso é livre concorrência. Então, a sua livre iniciativa, ela tem um limite. E o limite é a livre iniciativa do outro. Então, você pode, eventualmente, estabelecer um cartel, um monopólio no seu bairro de conveniências? Não, porque você estaria afrontando a livre iniciativa de outro concorrente que poderia chegar ao seu bairro e talvez concorrer com você, estabelecer um preço melhor, oferecer um produto melhor, um serviço melhor. Então, esse é o grande foco da livre concorrência. Por isso que a Constituição ela estabelece todo um sistema voltado para garantir essa livre concorrência. E aí que é o objeto principal da nossa matéria, como eu falei nas aulas iniciais. Então, o direito econômico em si é o quê? É o direito da concorrência. Então, o que é a Lei 12.529? É uma lei que estabelece o sistema brasileiro de defesa da concorrência. Então, como nos Estados Unidos, ou de influência desse direito comparado norte-americano, a livre concorrência ela é fundamental para a sobrevivência e existência do sistema econômico. Então, não há que se falar num sistema econômico forte e robusto sem uma concorrência livre. Isso acaba sendo muito bom, por quê? Porque conforme aquela nossa lógica que eu sempre repeti nas aulas, o objetivo principal da concorrência é garantir o menor preço para produtos de melhor qualidade em progressão. Então, sempre é desejável que os produtos eles evoluam, que os serviços evoluam. E isso é possível somente com a livre concorrência. Você sempre vai garantir uma atratividade desses produtos que cada vez estão melhores e mais acessíveis, né? E aí, algumas questões técnicas. Então, proteger o sistema do mercado a fim de eliminar a voracidade da concentração dos mercados ou impedir a livre iniciativa dos outros. Então, esse aqui é o grande ponto, é o grande sentido desse princípio, né? Então, o artigo 170, inciso 4, vai estabelecer a livre concorrência e aqui o 173 vai trazer esse norte fundamental aqui da lei que reprime o abuso à concorrência, que é o parágrafo 4º. A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. Então, onde que nós podemos ver isso contextualizado nesse momento que estamos vivendo? Por exemplo, que recentemente teve o preço do ovo. Então, o preço do ovo subiu abusivamente, arbitrariamente, e o PROCON ele acabou determinando que essa situação fosse corrigida. Por quê? Porque não havia justificativa para que o preço do ovo, em Campo Grande, por exemplo, chegasse ao valor que chegou, R$ 15, uma cartela de 30, salvo engano. Então, isso tem, sim, escopo constitucional e esses órgãos eles podem atuar justamente com a finalidade de impedir esse aumento arbitrário dos lucros de pessoas que usam desse momento para ter lucros arbitrários e injustificáveis. Tá? Muito bem. Já caminhando para o fim, então aqui nós temos alguns princípios que eu já digo como reputo como acessórios, e a própria doutrina também usa essa terminologia. E aqui o princípio da integração, isso aqui é uma criação doutrinária do doutrinador constitucionalista José Afonso da Silva, que ele acaba reunindo 4 outros princípios nesse princípio maior macro da integração. Então, que é a defesa do consumidor. Então, todos, mais uma vez, também presentes aqui no 170, só que José Afonso da Silva ele teve essa ideia de que eles são princípios relevantes para a nossa ordem econômica, mas eles não são os fundamentos, eles não são a base. Eles são princípios relevantes, mas acessórios. Integram esse sistema, complementam esse sistema e melhoram o sistema, que é a defesa do consumidor. Então, também uma conquista valiosíssima para a nossa sociedade. Isso tem muita valia porque
né, impede abusos dessa ordem econômica voraz e ambiciosa, de pessoas que não respeitam o consumidor ou que querem imputar produtos de péssima qualidade, enfim, ela tem bastante relevância para o nosso sistema, já que quase 3 décadas aí do nosso Código de Defesa do Consumidor e muitas foram as conquistas. Defesa do meio ambiente, então não há que se falar também em possibilidade de você exercer uma atividade econômica no meio ambiente desequilibrado. Então, aqui claramente é também um ponto-chave. Então, um meio ambiente em que as pessoas elas acabam tendo malefícios para a saúde, para a integridade, para o próprio exercício da cidadania, já que nós podemos aqui mencionar, o meio ambiente não é só aquele meio ambiente físico natural, mas também o meio ambiente do trabalho, por exemplo, né? Então, são vários os tipos de meio ambiente, então isso serve como um princípio motor aqui para que a sociedade ela tenha uma atividade econômica minimamente equilibrada. Né? Muito bem. O terceiro desses princípios da integração, um princípio bastante lógico, que é o princípio da redução das desigualdades regionais. Ele também tem uma relevância absurda para a nossa ordem constitucional, já que ele é um dos objetivos da República previsto no artigo 3º. Então, aqui nós podemos nos deparar como um dos objetivos fundamentais da República essa erradicação da pobreza, marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais. Então, por exemplo, Zona Franca de Manaus, o que ela buscou com isso? É uma zona de livre tributação. Então, as empresas que lá estão instaladas, elas têm essa liberdade de tributação, não têm essa tributação, para justamente dar um atrativo, para que as empresas elas se desloquem até essas localidades e lá elas venham a trazer desenvolvimento, emprego, e é justamente buscando isso, essa redução dessas desigualdades, porque sabidamente por essa questão regional, social, as regiões norte e nordeste são menos desenvolvidas. Então a Constituição ela também estabelece esses instrumentos que permitem essa redução dessas desigualdades. Tá? Busca do plano emprego, então também é uma situação bastante clara e bastante autoexplicativa. Então o pleno emprego em si, o Estado ele vai usar de todas as ferramentas e políticas públicas para garantir o pleno emprego. Então mais uma vez contextualizando nesse nosso momento de exceção. Então, basicamente todas as medidas que estão sendo propostas, não só pelo Brasil, mas por outros países, eles têm como foco o quê? Manter esse emprego. Então, evitar essa calamidade por conta desse vírus. Então, a Constituição ela vai voltar, e o Estado, por sua vez, vai voltar todos os seus esforços para tentar manter esse emprego e evitar toda essa catástrofe. E, por fim, as empresas brasileiras e o capital estrangeiro. Isso aqui é muito importante, acabou perdendo um pouco o sentido de discussão na doutrina jurisprudência, porque com a emenda 6 de 95 acabou a distinção entre empresa brasileira e empresa estrangeira, já que antes dessa emenda fazia-se distinção entre empresas que tinham uma origem baseada no capital estrangeiro. Então, hoje não importa a origem do capital, se nacional ou estrangeiro, se esse capital ele na finalidade acaba se constituindo sob leis brasileiras e que tenha sede e administração no Brasil. Então, não importa, mais uma vez, a origem do capital, desde que ele esteja constituído sob leis brasileiras e, isso aqui é importante, e não é ou, e tenha sede e administração no país. Então, seguindo esses requisitos constitucionais, não importa distinção pela origem desse capital. Esses mesmos requisitos, também chamam a atenção, eles são fundamentais e imprescindíveis para o caso de empresas de pequeno porte. Então, elas, pela própria Constituição, elas vão ter esse tratamento favorecido, desde que essas empresas de pequeno porte, muitas regidas pela Lei Complementar 123 de 2006, tá? Elas também, então, estejam previstas
estejam, desculpa, constituídas sob leis brasileiras e que tenham sede de administração no país. Então, não há que se falar em empresa de pequeno porte que esteja sediada no Paraguai. Então, ela não poderá fazer uso dos benefícios consagrados pela lei e obter esses tratamentos favorecidos benéficos, mais benéficos. Muito bem. Então, essa nossa aula ela leva em consideração esses principais princípios e nas aulas subsequentes nós vamos complementar um pouco mais essas circunstâncias. Mais uma vez, chamo a atenção de todos que nós estamos tentando aqui os maiores e melhores esforços para que vocês aprendam a matéria da melhor forma possível. Caso ainda fique alguma dúvida, eu estou à disposição conforme as mensagens passadas aos líderes para esclarecer alguma dúvida, para que eu possa conversar com vocês. Tem alguns professores adotando as aulas online, mas eu achei essa metodologia muito interessante, porque ela também traz a explicação, só que essa explicação ela fica muito mais clara, muito mais visual, porque eu vou explicando passo a passo, conforme o material que eu também vou disponibilizar a vocês, e ela também usa aqui o referencial da própria lei. Então, isso vai ficar disponibilizado para vocês, né, no sistema, no ambiente virtual. Tá? Então, qualquer dúvida, mais uma vez, estou à disposição aqui para esclarecimentos. Bom dia a todos, até breve.